Salve manos, manas e minas, meu nome é Felipe DZ, eu sou pesquisador, arte educador e produtor cultural do hip hop há mais ou menos 5 anos e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre a história do hip hop no Brasil. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês olharem aqui embaixo, deixarem o seu like e também se inscreverem no canal. E também, caso vocês estejam assistindo e saibam de tenham alguma história interessante sobre o movimento hip hop no Brasil, sobre uma história pessoal sua, também deixa aí nos comentários, que pra gente é muito interessante e eu tenho certeza que vai aumentar mais ainda a informação de todo mundo que está assistindo. Então, gente, só para avisar também, caso vocês queiram saber mais um pouco sobre como o hip hop surgiu no mundo, é só entrar no nosso canal, que a gente lançou um vídeo também no final do ano sobre como o hip hop surgiu lá nos guetos do Bronx. Mas hoje, para esse projeto, a gente vai falar um pouco mais sobre o hip hop no Brasil, como que ele surgiu, como que ele se comunicou com os movimentos dos bailes blacks. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. E vamos que vamos, esse é o hip hop por ele mesmo e esse é quem faz o corre. Hip hop vive, gente. Salve manos, manas e minas. Bem, vamos falar então um pouco sobre essa história dentro da grande história do hip hop, né? Bem, antes de começar a falar sobre como o hip hop surgiu propriamente dito, com seus pais, suas mães e como os elementos vieram pra cá, eu vou falar rapidamente sobre o que estava acontecendo no Brasil antes do hip hop nascer. Porque se vocês virem o vídeo que a gente fez sobre a história do hip hop no mundo, vocês vão ver que a gente fala um pouco sobre o contexto da época também, né? Que eram as guerras de gangues, o desestruturamento social do bairro do Bronx. E aqui no Brasil não era diferente. Primeiro que a gente ainda vive, né? E a gente vivia em um país de terceiro mundo. Então só por isso o acesso à informação é muito difícil. Se hoje em dia a gente tem uma dificuldade, mesmo no mundo globalizado, né, e conectado, naquela época então era muito maior. E para piorar isso, a gente também viveu anos de ditadura militar, o que impossibilitava também a chegada de informação nova, informação de cultura jovem, porque a ditadura temia muito esse tipo de cultura aqui no país. Então, naquela época, antes do hip hop nascer, lá para os anos 80, 83, 84, 85, a gente tinha um movimento conhecido como os bailes blacks, ou movimento black, aqui no Brasil. Principalmente em São Paulo, que é onde a gente vai focar um pouco agora. A gente tinha várias equipes de som que faziam as suas festas para a juventude negra da época conseguir ter o seu lazer. E aí, o que aconteceu nessa transição? Bem, nessa época houve um grande show de um cara conhecido como James Brown. Eu acredito que vocês que estão vendo esse vídeo, vocês já ouviram falar dele. Para quem não conhece esse cara, eu recomendo vocês pesquisarem tudo que vocês puderem sobre ele, porque ele foi um dos grandes pais indiretos do hip hop no Brasil e no mundo. Bem, quem que estava nesse show do nosso querido James Brown? Bem, quem estava nesse show era toda a juventude que frequentava os bailes blacks. E nós tínhamos pessoas como Nelson Triunfo e King Nino Brown, que são alguns pais do hip hop nacional. Em algumas entrevistas, vocês podem ver que o Nino Brown, um dos pais da cultura, responsável por trazer a Zulu Nation para o Brasil, ele ao ver o show, ele ficou muito inspirado pelo movimento que o James Brown estava falando nas letras. Ele citava muito o poder do Black, o Black Power. E essa juventude que foi nesse show, saiu desse show com um ar de esperança, de criar algo novo. Então aí, esse foi mais ou menos o contexto da panela de pressão brasileira que criou o nosso hip hop, né? Bem, então agora a gente vamos falar um pouco sobre a criação e o nascimento do hip hop, sobre 24 de maio, São Bento e os elementos e como aqui era quais as diferenças que a gente tinha daqui para o hip hop dos Estados Unidos. Vamos lá então, gente. Como eu estava falando para vocês, existem algumas peculiaridades entre o hip hop nacional e o hip hop lá dos Estados Unidos, que a gente tem como o local de nascimento desse movimento sociocultural incrível que salva vidas no mundo inteiro. Se vocês assistirem um outro vídeo, vocês vão ver que os pais e as mães do hip hop lá, em sua grande maioria, eram DJs. E vocês vão ver que aqui no Brasil tem uma grande diferença, porque os pais e as mães do hip hop nacional não são DJs. Por um fator bem básico até, falta de acesso ao poder econômico. Porque hoje em dia a gente está vivendo um período muito conturbado da nossa economia, né? Mas naquela época, nos anos 80, 90, era pior ainda.
Então, se lá na gringa a gente teve DJ Kool Herc, a gente teve DJ África Bambata, e entre outros e outras, aqui no Brasil a gente vai ter B-Boys e B-Girls criando um movimento no Brasil, né? Então a gente vai primeiro falar um pouco sobre a 24 de maio, que é o local considerado como o marco zero da cultura hip hop em São Paulo e também no Brasil. A gente sabe que quando o hip hop chegou nas terras brasileiras, ele pipocou no Brasil inteiro, mas foi em São Paulo, né, que ele teve a sua grande explosão e foi ali que o hip hop teve a sua maior visibilidade. Porque São Paulo era e ainda é, né, considerado uma capital cultural do país, ou uma capital também de informação para o país. Então, em São Paulo, na época, a gente estava tendo muita influência de filmes estrangeiros que falavam sobre encontros no metrôs. Filmes como The Warriors, Beat Street, todos eles falavam muito sobre encontros no metrô. Mas nessa época a gente ainda não tinha São Bento, tá, gente? Vamos com calma. Primeiro, a gente tem a 24 de maio. Nessa época, alguns dançarinos de outros estilos de dança conseguiram ir para os Estados Unidos e lá eles entraram em contato com uma dança totalmente diferente do que a gente conhecia na época. Era uma dança mais robotizada, com passos mais assim quebrados, com um ritmo diferente. E a gente sabe que no Brasil a dança é uma expressão artística muito forte em qualquer região do país. Então, quando o hip hop veio para cá, por falta de acesso a equipamento, a informação, a dança foi a coisa que mais pegou. Vou citar alguns nomes de pessoas que eram dançarinos antes de se tornarem assim conhecidos pelo que eles são hoje em dia. Os Gêmeos, o dupla de grafiteiros que são assim mundialmente conhecidos, estão com uma exposição aí na Pinacoteca, eles eram b-boys. KLJ, do Racionais, ele também era b-boy. Algumas pessoas já me disseram que não só o KLJ e o Ice Blue, mas todos os membros do Racionais eram b-boys. A gente vai ter também MC Jack, que é um MC muito conhecido pela velha escola, que também era b-boy, aluno do nosso querido Nelson Triunfo. Então a gente vê que grandes nomes eram b-boys. Do lado das mulheres a gente também tem Shariline, a primeira mulher a gravar um rap no Brasil, ela também era b-girl. A gente tem a Rose MC, que hoje em dia, como o próprio vulgo já diz, né, Rose MC, mas ela começou conhecida como a garota do break. Então a gente percebe que aqui no Brasil a dança sempre foi algo muito forte. E na 24 de maio foi onde os dançarinos podiam exibir a sua dança pra rua, né? Porque o hip hop ele sempre foi uma cultura de rua. E na época, os dançarinos eles dançavam ali na 24 de maio entre o intervalo do trabalho ou dos cursos que eles faziam ali. Então quem passava na 24 de maio sempre via ali o Nelson Triunfo ou o King Nino Brau fazendo seus passos robotizados em cima de uma batida e um ritmo diferente. Isso ia atraindo mais e mais gente para assistir essa dança. E assim a cultura foi só aumentando. A gente tem relatos de várias pessoas que falam que começaram no hip hop ao ver o Nelson e o Nino Brown ali rodando no chão da 24 de maio. Mas então por que a gente fala muito da São Bento? O que é São Bento? Por que a gente fala dos tempos da São Bento? Bem, na época, os dançarinos também estavam passando por uma certa repressão dos donos de loja e também dos policiais. Então eles decidiram encontrar um outro point, que na época era chamado de point. Se hoje a gente fala pico, a gente fala qual que é o pico do rolê, na época eles falavam point. Então eles estavam procurando um outro point. E aí, influenciados, como eu já disse antes, pelos filmes que falavam de encontros no metrô, eles decidiram ir dançar então nas estações de metrô para meio que não sei se imitar é a palavra mais legal para usar, mas eu vou usar a palavra imitar. Para imitar o que eles conheciam como hip hop da gringa, né, dos Estados Unidos, que era a informação que chegava era muito escassa. Então eles decidiram ir para o metrô da São Bento, e é por isso que a gente fala dos tempos da São Bento, é por isso que existe um documentário chamado Nos Tempos da São Bento. Porque ali na São Bento foi aonde o hip hop ele realmente, vamos dizer assim, que ele explodiu para o mundo, porque ali era um local onde você não tinha problema de tempo, você não tinha... Quando eu digo tempo, eu tô falando de chuva, tá, gente? Não é de tempo de duração. Os dançarinos não tinham problemas de tempo ruim, não tinham seguranças perseguindo eles, não tinham lojistas perseguindo eles,
E claro, o melhor para qualquer dançarino ou dançarina é o chão liso do metrô, né? Ali eles tinham um chão totalmente liso de mármore. E o mais curioso é que a São Bento, na época que os b-boys e b-girls chegaram ali, era dominada pelos punks. Você chegava na São Bento ali, era assim um mar de colete preto e de punks, um mar de moicanos. E vocês devem imaginar, deve ter tido alguma treta entre o pessoal do hip hop, os punks, né? Porque eles são os punks, os radicais, mas não. No começo o pessoal do hip hop fez os punks entenderem qual que era, né, do nosso movimento. E depois de um tempo eles começaram até a dialogar. Teve momentos em que os punks foram em peso para assistir o pessoal do hip hop. E também, ao mesmo tempo que o hip hop foi chegando na São Bento, os punks também foram saindo da São Bento. Então foi um processo bem tranquilo. Então aí a gente tem outro marco zero do hip hop na minha concepção como pesquisador, que é a estação de metrô da São Bento, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas personalidades do hip hop, algumas inclusive vão ser entrevistadas nesse projeto. Bem, primeiro eu queria falar sobre King Nino Brown e Nelson Triunfo, que são os grandes pais da cultura hip hop no país. Nelson Triunfo veio do Nordeste para cá, veio para a capital paulista, e ele já dançava black music, já dançava nos bailes blacks ao som de James Brown. E quando ele conheceu, né, o breaking, através de pessoas que dançavam, ele se apaixonou. E aí ele começou a dançar e levar o breaking a outro patamar, né? Nino Brown também é muito importante para a nossa cultura, não só por ser um dos primeiros b-boys, mas também porque ele foi responsável por trazer a Universal Zulu Nation para o país. E para quem não sabe o que é a Universal Zulu Nation, é a maior organização de hip hop do mundo. Ela trabalha no âmbito social e cultural também. E nessa época o Nino Brown, ele ficou sabendo da Zulu Nation, ele queria saber mais sobre o que era a Universal Zulu Nation, ele tinha fome de conhecimento sobre o hip hop. Então ele mandou uma carta para a Zulu Nation e eles responderam essa carta com um questionário sobre coisas que eles queriam saber sobre o hip hop daqui e sobre o Nino Brown. E após essas trocas de cartas, o nosso querido Nino Brown foi nomeado King Nino Brown dentro da Zulu Nation. E a posição de King dentro da Zulu Nation é uma das maiores posições que você pode ter dentro dessa organização, podendo tomar decisões de âmbito nacional ou até discutir em cúpulas mundiais da Zulu Nation. Então a gente tem esses dois grandes pais do hip hop, mas também a gente tem as grandes mães do hip hop. A gente tem a nossa querida Shariline, que para quem não conhece, foi a primeira mulher MC do país, foi a primeira mulher a gravar um disco de rap no país. E ela também começou no break, ela participava de um grupo de meninas que dançavam break. E aí, por intermédio de amigos, ela decidiu também cantar rap. E nessa época, o acesso à informação era muito menor. A gente não tinha um computador para fazer um beat ali no Fruit Loops em um dia. A gente tinha o pessoal, né? A gente não, porque eu tenho 26 anos. Eu não peguei essa época, infelizmente. Mas o pessoal da época, eles tinham que caçar uma fita, porque era tudo em fita. Inclusive, outra diferença para vocês, gente, sobre o hip hop de lá e o hip hop daqui. Quando o hip hop surgiu lá, a gente começa a pesquisar e a gente ouve muito falar sobre as block parties, ou festas de quarteirão, e que eram feitas por DJs na rua o dia inteiro. Aqui no Brasil, a gente tinha pouquíssimo acesso a equipamentos de DJs. Então a gente tinha umas famosas festas de fita, onde as pessoas levavam fitas que eles conseguiam gravar de músicas da rádio para fazer as festas. E os raps também eram feitos nesse esquema. A pessoa gravava a fita ali, o instrumental, gravava em cima, fazia os recortes na fita mesmo, e assim que saiu o rap aqui no Brasil. Então aí a gente tem mais um nome, um grande nome fundador do hip hop. E claro, não podemos deixar de lado a Rose MC, que era conhecida como a garota do breaking. Bem, ela começou dançando em bares das quebradas de São Paulo. E até então ela era uma ótima dançarina, mas ela também tinha vontade de cantar rap. E aí ela começou a cantar, ganhou notoriedade. E a título de curiosidade, essa rainha do hip hop, ela também foi professora dos Gêmeos,
que são, hoje em dia, para todo mundo conhecer, acredito que você que está assistindo aí sabe um pouco sobre hip hop, até quem não é do hip hop conhece o trabalho dos Gêmeos, né? A gente sabe que eles estão com exposição na Pinacoteca de São Paulo, eles já grafitaram castelos, o grafite, querendo ou não, o grafite nacional ganhou o mundo. Mas vamos voltar um pouquinho. Outra característica muito importante do hip hop nacional, principalmente na dança, gente. Como a gente não tinha acesso à informação, as pessoas da época, inclusive vocês vão encontrar uma declaração do MC Jack falando sobre isso também, que o nosso hip hop, ele era original, ele era autêntico, o nosso breaking era autêntico. E por isso a gente tem, por exemplo, a inclusão de mortais e saltos no breaking, que não era algo tão comum em outros países. E aqui, influenciados pela capoeira, a gente começou a incluir. E também porque a gente não tinha acesso a passos, a vídeos de dançarinos americanos para o pessoal conseguir consultar e treinar os passos. Então, o pessoal da época teve que praticamente criar do zero. Isso, claro, é ruim do ponto de vista de acesso à informação, mas é bom do ponto de vista de autenticidade. Então aí a gente tem a explosão do breaking, tá, no Brasil. Quando o breaking surgiu, por o país ter uma cultura muito forte de dança, a cultura da dança é muito forte no país, o breaking ele pipocou em todos os lugares. Na época, é até engraçado falar, eu não sei se é engraçado, mas é irônico, vamos dizer que é irônico falar que assim como acontece hoje, naquela época também acontecia dos dançarinos estarem ali dançando durante o dia na rua, na 24 de maio ou em outros locais, tomarem o enquadro da polícia, perder o equipamento deles, perder a boombox, perder o tapete deles, e daqui uma semana eles estão gravando um vídeo para Globo, por exemplo. Era mais ou menos essa situação do breaking no país. Porque até então nem existia o nome hip hop, o pessoal nem sabia o que era hip hop. Só sabiam que era uma dança robotizada e que se fazia na rua. Era isso que a gente sabia. E também com relação aos outros elementos, o rap, por exemplo. A gente não chamava de rap, a gente chamava de funk falado, por causa do funk. E depois eu vou falar um pouquinho, uma curiosidade muito legal sobre o funk carioca e o rap nacional. Vocês vão achar, para quem leu o livro Hip Hop Está Morto, vai entender do que eu tô falando, vai pegar na hora qual capítulo que eu tô citando com o que eu vou falar mais tarde. Mas enfim, o rap ele não era visto como música, era um rap falado, ele não era gravado, as pessoas não sabiam ainda qual era a sonoridade do rap. O grafite também estava começando no país. Por exemplo, as marcas de spray profissionais de grafite aqui no país foram surgir, se eu não me engano, no final dos anos 90 para os anos 2000. Então demorou muito para a gente ter noção de que essa cultura de rua que o pessoal estava fazendo era hip hop. Então a gente teve a explosão do breaking. Outro fator muito importante para a explosão do breaking aqui no Brasil foi o nosso querido e finado Michael Jackson, porque na época ele estava estourando no mundo. E se você pega fotos de grupos de breaking da época, todos eles a maioria deles, se não todos, eles vão estar usando uma luvinha branca, igual o Michael Jackson usava. Porque a gente não tinha fonte de informação de breaking. A gente tinha o pouco que a gente via de dança. Então a gente pegava passos daqui, passos dali. E o Michael Jackson, para quem pesquisa hip hop ou para quem é dançarino, sabe que o Michael Jackson foi um cara que bebeu muito, mas muito na fonte do breaking. Você pega vários passos que ele usou, surgiram no breaking. Então a gente tem meio que essa comunicação. E aí na época o breaking estourou no país. A gente teve isso no nascimento do hip hop, gente. A gente teve abertura de novela da Globo usando dançarinos de breaking. Só para vocês terem uma ideia de como era o breaking no país. E aí a gente tem o surgimento da São Bento, né? Vamos voltar um pouquinho para São Bento de novo. Na época, a gente também não tinha muito dinheiro para comprar boombox, que são aqueles rádios, né? Que a gente vê muito o pessoal do breaking usando. Então o que a gente fazia? Se vocês assistirem o documentário Nos Tempos da São Bento, vocês vão ver o Mano Brown falando sobre isso. Que o pessoal não tinha boombox para rimar ou para dançar, o pessoal batia na lata do metrô. O pessoal fazia o batuque na lata do metrô. E aí que surge a brincadeira do batuque da lata, né?
que eu inclusive cito em alguns trampos autorais meus como poeta. E o Mano Brown foi um dos caras que começou, porque ele também tinha muita influência do samba. Então isso também já demonstra um pouco dessa disparidade, né, de acesso a equipamento e acesso à informação. Bem, gente, vamos continuar então, mas antes de continuar eu vou ter que parar um pouquinho. Eu sei que é chato, mas eu vou pedir de novo para vocês, deixa o like aqui embaixo, também se inscreve no canal, porque esse é apenas o primeiro episódio desse projeto, tá, gente? Então fiquem ligados, ligadas e ligados, que vai ter muito mais coisa, vão ter entrevistas com pessoas assim, zicas, para não falar uma outra palavra, tá? Então vamos lá, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o rap nacional e sobre o funk nacional. A gente vê muita gente do hip hop, do rap nacional, que critica muito, mas muito o funk, enfim. Mas a gente não sabe, muita gente não sabe, que o funk carioca, ele é o irmão do rap. E eu vou falar um pouco sobre o porquê disso para vocês entenderem. Bem, a primeira coisa, vamos pegar ali os primeiros funks do Brasil. Não, vamos mais um pouco antes até. Quando o rap surgiu no Brasil, não existia a palavra rap. A gente chamava de funk falado. Quando o rap veio para o Brasil, a gente não chamava de rap, era tudo funk. Só que é uma ironia de nomenclatura. Porque se você pega os primeiros álbuns de funk do país, as músicas, se você pega os discos e vê ali no encarte o nome das letras, nenhuma delas era o funk do trabalhador, não. Era o rap do trabalhador, o rap das meninas, era tudo chamado de rap, mas era funk. E agora vamos falar um pouco da questão da sonoridade do funk naquela época, ou do rap naquela época. Se você pega os primeiros funks, você pega aí Furacão 2000, você pega aí as primeiras coletâneas de funk, que a gente considera até como funk carioca, se você pegar a batida, os DJs vão entender na hora do que eu tô falando. Se você pega a batida, os samplers usados, a gente vai ver que são samplers do África Bambata, são samplers do rap lá da gringa. A gente tem mas muita influência do África Bambata nos primeiros funks. Se você pega Rapper's Delight, por exemplo, que foi o primeiro álbum de rap gravado na história do hip hop mundial, a gente tem alguns funks nacionais que usaram muitos samplers de Rapper's Delight. Então só aí a gente já vê que eles já meio que eram irmãos. Mas aí o que aconteceu para ter essa divisão que a gente tem hoje em dia entre rap e funk carioca? Bem, isso pode ser encontrado na íntegra, tá, com o livro O Hip Hop Está Morto. Foi daí que eu tirei a fonte dessa pesquisa, tá? Se vocês pegarem as apostilas que o coletivo lançou também nas redes, vocês vão encontrar essa informação. Na época, a gente tinha uma divisão entre o rap paulista e o rap carioca. E tinha algumas características. E aí quando veio o rap do Racionais, quando surgiu o grupo chamado Racionais MCs, a gente teve a grande divisão de águas do rap nacional. Porque até então, a gente já tinha uma grande produção de rap no país. A gente tinha ND Naldinho, a gente tinha Charlie Line, a gente tinha Rose MC, a gente tinha vários grupos fazendo. A gente já tinha 2 álbuns de rap gravados no país, tá? Que já tinha uma certa expressão. Inclusive, para gravar esses álbuns, inclusive eu vou citar aqui a coletânea Sons da Rua. Eles lançaram um livro, inclusive, que é interessante vocês darem uma olhada, que fala justamente sobre a produção desse álbum. Foi muito difícil para os estúdios entenderem a sonoridade do rap. Por quê? Porque naquela época, o grave alto no som era meio que um defeito na visão dos estúdios e dos profissionais da área. Só que no rap, no hip hop, no rap, a gente sabe que o grave tem que ser assim, ó, mano, o grave, né? Meu, imagina ouvir, por exemplo, agora, vocês são da nova geração, vai. Imagina ouvir um trap sem aquele grave monstro na batida, no drop. Pessoal do Boom Bap, então, que é também a minha grande escola. Eu sou pesquisador do hip hop, mas assim, eu digo que eu nasci MC através do Boom Bap. Eu rimo em cima de Boom Bap, pra ser sincero. Claro, eu consigo rimar em outros ritmos, mas o Boom Bap
é a minha paixão. E eu sei que muita gente aí vai concordar comigo. Não que os outros estilos, o gangsta, o trap e por aí vai, sejam menores que o boom bap. Claro que não, gente. Acho que todos têm a sua importância. Mas então, a gente tinha também essa problemática das gravadoras entenderem o que era o rap. Mas vamos voltar para a divisão de águas, né? Naquela época, então, a gente já tinha alguns grupos, né, fazendo sons, alguns grupos que não eram Racionais, óbvio. E só que, quando o Racionais surgiu, eles surgiram com uma sonoridade muito diferente do que estava sendo produzido no rap nacional na época. Não só na sonoridade, mas na questão das letras. Porque a gente sabe, se vocês assistirem, eu espero que vocês assistam e já tenham assistido, tá? O outro vídeo que a gente fez sobre a história do hip hop nos Estados Unidos. A gente viu que o primeiro rap de mensagem, que é aquele rap com teor social e político, ele demorou para surgir lá. E aqui não foi diferente, gente. Se você pega os primeiros raps gravados, claro, alguns já falavam porque a gente estava no Brasil, né? E, mano, Brasil, país desigual, a gente tem que falar disso. Mas a grande maioria não eram raps de protesto, eram raps de festa, letras de festa. Só que os Racionais, eles vieram com essa proposta do rap engajado mesmo, tá ligado? Politicamente muito engajado. E com uma sonoridade mais... Eu não sei se a palavra certa para dizer isso, os DJs e produtores musicais que estão assistindo podem deixar aí nos comentários, tá? A correção que eu vou aceitar, eu não tenho medo de errar, tá? É uma sonoridade mais seca em questão a batidas. E aí teve essa divisão de águas, porque aí o rap do Rio de Janeiro, ele ficou com uma cara mais de festa, e o rap paulista ficou com a cara do Racionais. Tanto que você pega grupos que surgiram depois ou na mesma época que o Racionais, eles seguem mais esse modelo de rap. E aí que foi surgindo essa divisão de águas. E aí no livro que eu citei anteriormente, eles terminam esse capítulo sobre o funk falando exatamente isso, que o problema foi a divisão de águas aconteceu quando o rap paulista se preocupou em informar demais e esqueceu o lado da festa, que o hip hop também tem, e o rap carioca, ele festejou demais e esqueceu o lado da informação, que também tem no rap e no hip hop. Então foi isso que trouxe essa grande divisão de águas. Só que, para quem acompanha o cenário atual do funk, do rap, do trap, etc., a gente está vendo que essa união entre rap e funk tá voltando. A gente tem muito trap que é feito em bases de funk, a gente tem muito... Vou citar aqui um exemplo, um som. É o som Oz, do artista Coruja BC1. É um funk com uma letra, mano, uma letra muito boa. Então, a gente tá vendo de novo essa nova junção do rap com o funk. Então sempre que você ouvir alguém falando que funk não é rap e coisas afins desse tipo, chega na pessoa e fala, ó, não é bem assim, gente, calma aí. Vê esse vídeo aqui do Quinto Elemento para vocês entenderem um pouco mais sobre essa relação entre funk e rap. E a gente tem também a questão de que o funk teve também toda uma questão da mídia por trás, investindo mais em funks que falavam de ostentação e etc. Mas isso é tema para um outro vídeo, para um outro projeto que a gente ainda vai apresentar, tá, gente? Então, basicamente, foi isso que causou essa divisão de águas do rap nacional. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre as famosas posses de hip hop. Provavelmente o pessoal mais novo não deve conhecer muito as posses, mas o pessoal da velha escola deve conhecer o que são as posses de hip hop. Bem, como que surgiram, o que são e etc. Lá nos Estados Unidos a gente tem não só a Zulu Nation, né? A gente tem várias organizações que trabalham em prol do hip hop. E aqui no Brasil não seria diferente. Aqui no Brasil, a gente tem as posses de hip hop, as posses de rap, de breaking, grafite, DJs e MCs. As diferenças entre lá e aqui são pequenas. Lá nos Estados Unidos, as posses, lá eles não chamam de posse, tá? Lá eles chamam de organizações ou grupos. Lá eles têm um foco mais na produção artística dos envolvidos.
Então, os grupos, as organizações focam mais na questão da produção de eventos artísticos, de músicas, de álbuns, de murais, de vídeos de dança, festivais de dança. Aqui no Brasil, as posses, elas têm um caráter muito social, porque a gente está no Brasil, né, gente? O hip hop, ele, é impossível que o hip hop nacional não tivesse essa roupagem, né, de questionamento social. Então, a primeira posse que eu encontrei nas minhas pesquisas como a primeira posse de hip hop no Brasil é o Sindicato Negro. Eu posso estar errado agora nessa data que eu vou passar para vocês, mas se eu não me engano, eles foram fundar, o Sindicato Negro foi fundado em 1998. Ou 88. Eu posso estar errado nisso. Se você souber exatamente, deixa aí nos comentários pra gente, que vai acrescentar muito no debate, no diálogo e na conversa. Então, a gente tem as posses aqui no Brasil com esse caráter social e elas, assim, pipocaram no país inteiro. Hoje em dia, a gente fala muito sobre coletivos de hip hop, né? A palavra posse tá meio que em desuso. Mas, por exemplo, os coletivos de hip hop são posses de hip hop também. O coletivo Quinto Elemento também poderia ser a posse Quinto Elemento, porque a gente tem todo um trabalho sociocultural, né? Eu não estou fazendo esse vídeo para vocês só para ganhar like, por exemplo. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês aprenderem, para vocês saberem de onde que a gente veio. E agora eu já também vou aproveitar que eu tô vou pegar esse gancho e já vou deixar um recado para vocês que estão assistindo. Principalmente para quem é novo, para quem é da nova escola, para quem tem a minha faixa etária eu tô com 26, mas para quem tem, sei lá, 25 para baixo. Foi algo que eu aprendi desde a época que eu comecei a fazer rima, quando eu nem sabia o que era hip hop, nem sabia nem direito o que era rap, quando eu tava fazendo rima na pista de skate com beat no celular. Desde aquela época, quem rimava comigo, quem eram assim os meus professores de hip hop, sempre falavam pra mim, mano, a gente precisa saber a nossa história, saber de onde a gente veio. Isso também não veio só daquela época, veio de outras pessoas, de outras expressões artísticas que também sempre bateram nessa tecla que eu sempre precisava saber de onde que eu vim. E se eu tô em algum movimento, eu tenho que saber de onde esse movimento surgiu. Eu, quando era skatista, por exemplo, antes de eu aprender a bater um ollie, eu já estava pesquisando documentários sobre a história do skate. Então, gente, algo que eu aprendi, algo que o pessoal mais velho sempre me falou, algo que eu sempre falo para os meus alunos quando eu ia nas escolas, né? Porque agora a gente está em pandemia. Gente, pesquisem a história. Porque, sinceramente, não adianta nada eu fazer uma rima, assim, uma punchline zica, gravar um álbum zica. Não adianta nada você grafitar um mural de 20 metros. Não adianta nada você fazer uma apresentação de breaking, assim, excepcional. Não adianta nada você saber riscar os pratos, saber samplear, saber produzir beats, se você não souber da onde que surgiu a cultura hip hop, o movimento hip hop. Sério, gente, vocês têm que, antes de se preocupar com a questão artística, se preocupem com a história. Porque se a gente não souber de onde que a gente veio, a gente não vai saber aonde a gente está e para onde a gente pode ir. Eu mesmo só consegui me encontrar como pesquisador e produtor cultural dentro do hip hop depois que eu comecei a estudar o movimento. E quando eu comecei a estudar, cara, parece que é brincadeira, mas foi amor à primeira vista. E aí que eu decidi que eu não ia mais ser MC, ia ser produtor e pesquisador. Então fica aqui esse recado de um humilde produtor cultural aí do hip hop para vocês. Devorem livros, devorem documentários sobre a cultura hip hop. E se vocês quiserem um local onde tenham essas informações de uma forma mais prática, é só entrar nas redes do coletivo, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. A gente tem a apostila falando sobre a história do hip hop, a gente tem uma playlist com vários documentários sobre a história do hip hop, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se vocês entrarem no nosso Instagram, a gente tem indicação de filmes, de livros, documentários, a gente tem também posts sobre curiosidades. Então, gente, é muito importante que vocês saibam a história da cultura que vocês estão, beleza? Salve, manos, manas e minas! A gente está chegando agora no final do nosso vídeo, dessa aula sobre a história do hip hop nacional.
E para finalizar, eu queria citar aqui algo que eu acho muito legal, porque também quando eu comecei a minha pesquisa também foi a principal forma que eu achei de informação para o começo da minha pesquisa sobre a história no hip hop. E eu vou falar um pouco sobre um filme chamado Beat Street, ou A Loucura e o Ritmo, caso vocês procurem ele com o nome em português. Por que esse filme é tão importante para a história do hip hop nacional? Bem, eu já falei um pouco para vocês sobre como era difícil o acesso à informação aqui no Brasil, né? Vocês sabem que quando alguém queria alguma informação do hip hop, ela tinha que ir lá na São Bento, porque, inclusive, uma curiosidade, gente, na São Bento existiam batalhas de conhecimento, mas não batalha de rima. Existia uma batalha meio que no ar ali de quem trazia mais informação. Então o pessoal ia com aquela pastinha preta de escola, com recorte de jornal, revista, e quem tinha mais era o melhor, assim, ou a melhor ali do rolê, do point. Então, quando surgiu o filme Beat Street, todo mundo quis assistir. Por quê? Porque esse filme, quando vocês forem assistir, vocês vão entender do que eu tô falando, claro. Esse filme, ele aborda todos os elementos do hip hop, ele aborda toda a questão do contexto social do hip hop lá da época. Então ele foi a maior fonte de informação para grafiteiros, MCs, b-boys, b-girls e DJs. E quando o filme surgiu, o pessoal ficou louco atrás desse filme. E assim, se vocês assistirem o documentário Nos Tempos da São Bento, vocês vão ver eles falando sobre o filme, né? E eles inclusive citam que o filme era tão importante para eles na época que eles passavam o dia inteiro assistindo o filme no cinema. Eles cabulavam a aula do Senai para ficar o dia inteiro assistindo, 1, 2, 3, 4 sessões no mesmo dia, para poder absorver ali os passos de dança, as informações, traços de grafite, a sonoridade. E acontecia até rachas de break dentro do cinema. Isso é só para vocês terem uma ideia de como foi importante esse filme para a informação, para o acesso à informação e para a gente saber o que era hip hop, saber que tinha um nome essa cultura, que essa cultura era composta por 4 elementos, mais um elemento filosófico, que é o conhecimento. Então, e eu queria falar que, assim, a minha primeira fonte de informação do hip hop também foi através do audiovisual. Foi o documentário Nos Tempos da São Bento e outros documentários. Eu desenvolvo essa pesquisa há mais ou menos 3, 4 anos. E eu comecei a fazer a minha pesquisa na parte escrita, de buscar livros, buscar estudos, buscar artigos, só depois. Assim, eu tive que assistir vários documentários, extrair coisas deles, e depois que eu fui ter dinheiro para comprar livros de hip hop, fui conseguir baixar artigos. Então, assim, a importância do audiovisual para o registro histórico do hip hop, eu não consigo nem mensurar isso, sabe, gente? Se você pegar os melhores materiais sobre a história, são documentários. A gente tem o documentário Rebel Kings, que conta tudo sobre a guerra de gangues. A gente tem um documentário mais antigo ainda, o Flying Cut Sleeves, que eu não consegui nem encontrar com tradução. Eu tive que revisar todo o meu inglês para conseguir assistir o documentário. A gente tem a série Hip Hop Evolution, a gente tem Nos Tempos da São Bento, a gente tem um documentário feito pela Nerie Bento, que fala sobre a história das mulheres no hip hop de São Paulo, que é incrível. Então, assim, eu gostaria de deixar esse agradecimento a todo mundo que é do audiovisual do hip hop, inclusive ao pessoal da produtora que está filmando esse projeto. Muito obrigado aí, DPK, você é zica, irmão. E vamos finalizar esse vídeo, porque se eu falar muito também vai ficar muito maçante para vocês. Eu também tenho esse olhar de quem está assistindo. Então, gente, eu queria finalizar agradecendo a todos os manos, monas e minas que vivem o hip hop, que fazem o hip hop do jeito certo e que mantém essa cultura viva, pulsante e engajada socialmente aí, Brasil e mundo afora. Nós somos zica e a gente, mano, nós somos zicas. E, de novo, gente, vou pedir para vocês, se vocês ainda não deixaram, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito o projeto, isso vai ajudar muito o coletivo.
E fiquem ligados, tá? Porque esse é o primeiro episódio. Nos próximos episódios a gente vai trazer entrevistas com grandes nomes da cultura hip hop, inclusive alguns nomes que eu citei aqui hoje, tá? Nós vamos entrevistar Ruby RPW, King Nino Brown, Big Girl Chris, DJ Aline Vargas e Nenê Surreal. Então só pelos nomes vocês já conseguem imaginar como é que vão ser os próximos episódios, né, desse nosso projeto incrível. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Felipe Dezê e eu represento o coletivo Quinto Elemento. E vamos fazer o que é de praxe, como a gente sempre finalizava, né? Os eventos de rua, e agora a gente está finalizando nossos eventos digitais. A gente vai finalizar com o nosso lema do coletivo, que é o seguinte: não é festa, não é rolê, é movimento. Coletivo Quinto Elemento. Muito obrigado, gente. Esse foi o primeiro episódio do projeto Hip Hop por Ele Mesmo. Quem faz o corre. É nóis. Nos vemos no próximo capítulo.